Hoje eu dedico esse vídeo a uma conversinha com pais, com avós, com educadores, com cuidadores, babás, todos aqueles que estão trabalhando, estão diretamente conectados à educação desses seres que são responsáveis pelo futuro do nosso planeta. Por quê? Porque o futuro do nosso planeta, ele está diretamente ligado àquilo que a gente aprendeu. Nós já sabemos que muitos políticos, muitas pessoas em todos os setores, educadores inclusive, em muitos setores da sociedade, ainda detêm de certos padrões sem culpa nenhuma, que foram herdados, aprendidos com a família, aprendido com os lugares onde as pessoas frequentam, aprendidos nos filmes, nas novelas, nas músicas. Vocês sabem do que eu estou falando. E que levam esses jovens não ao lugar de cuidadores dessa nova terra que eu falo, né, nesse curso no CRS, Códigos e Renovação do Ser para a Nova Terra. Do que se trata? Se trata de conhecer, de tomar contato com leis que vão cuidar do nosso planeta a partir da transformação ou do repensar dos nossos modos de viver, dos nossos modos de pensar e dos nossos modos de sentir. E sentindo e pensando de forma inadequada, nós vamos agir de forma inadequada. E se você acha que age de forma adequada, eu vou te falar uma coisa. Muitas coisas nós fazemos e acreditamos que está certo. Muitas coisas nós fazemos porque nós aprendemos assim, mas nunca paramos para pensar se isso tem consequências negativas ou não. Por exemplo, o medo é a base da nossa sociedade. É pelo medo que a Matrix controla a nossa sociedade. E se vocês acham que eu estou mentindo, quem nunca ouviu a história do bicho-papão, do homem do saco? Boi, 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 da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Nós ouvimos essas coisas desde pequenos. E quanto mais nós crescemos, outros tipos de medo foram incutidos em nós. E o que esse medo faz? Ele vai crescendo e vai entrando no nosso subconsciente e nós vamos precisando dar cada vez mais atenção ao nosso cérebro reptiliano, que cuida da nossa sobrevivência, com aquela parte do emocional que está em cima dele, que eu já falei nos vídeos, e quem fizer o curso vai ter aulas especiais sobre isso. Porque você precisa sobreviver, você precisa da aprovação do outro, e o que vão falar de mim, e se eu fizer isso, e se der errado, e se, isso não é viver, isso é sobreviver. E sobreviver é coisa do reptiliano. Então, meus amores, eu quero lembrar uma coisa para vocês, que eu quero falar agora de intuição. Quando eu tinha lá pelos meus 13 anos, tinha sessão da tarde. Eu nem sei se existe isso ainda, porque eu pouco vejo canais assim fechados, né? Eu vejo mais filmes e séries e tal. E por acaso, toda vez que tinha um feriado, que eu estava doente, ou não tinha aula, por algum motivo eu não ia para aula, eu assisti um filme chamado As Sete Faces do Dr. Lá. Esse filme, ele tratava... era um mestre que estava ali ensinando as pessoas principais, assim, os personagens principais de um pequeno núcleo, né? Uma pequena comunidade. E ali tinha todos os perfis, o político corrupto, a esposa manipuladora, tinha de tudo ali. E esse mestre, ele vem e transforma a vida daquelas pessoas. Ele tinha um circo, né? E onde ele se transformava nesses 7 personagens. E cada um deles, por serem personagens mitológicos, cada um deles tinha uma afinidade com um desses personagens da comunidade. E aquilo caía em mim de uma forma que é algo inexplicável. Eu vibrava assim. Então, assim, como que você me explica que toda vez que eu estava em casa, era esse filme que eu tinha que assistir? Se não for por sincronicidade, que é uma das coisas que nós vamos estar
que estaremos estudando na nossa formação. A sincronicidade, ela está acontecendo na nossa vida o tempo todo. Para quem assistiu e assistam os pequenos vídeos que estão na minha página no Face, em vários mídias, né, sociais do CRS, eu falo do que é andar na contramão e na mão, e onde a nossa mente e o nosso ego, eles entram, eles fazem essa associação com esses aspectos de medo, né? Do lado negativo. Então, quando nós deixamos que essa programação que vem da nossa criação, claro que os nossos pais não sabiam o que estavam fazendo, nem os nossos avós, quando os educaram, nem os nossos professores, e isso vai para trás. Então, não existe culpa. A culpa é uma invenção. A culpa é uma frequência muito baixa. E aí nós estaremos falando mais adiante de frequências, isso é real. A pessoa que começou a estudar essas frequências, juntando com outros e outros e outros, né? Na área mais médica, vamos dizer assim, é um psiquiatra renomadíssimo. E o medo, ele é de extrema baixa vibração. E quando nós estamos na baixa vibração, a nossa tendência de andar na contramão, ela é muito grande. E quando nós estamos longe desse medo, quando nós estamos conectados com o nosso verdadeiro eu, nós andamos na mão. E tudo na nossa vida flui, né? Eu já falei várias vezes da psicologia positiva. Então, esse fluir depende da gente soltar essa programação mental, né? Vocês já ouviram falar em neurolinguística. Soltar essa programação, substituir por uma nova visão. Então, assim, ninguém vai fazer lavagem cerebral. Você vai estudar no seu tempo. Você vai olhar para aquelas leis e vai dizer assim, caramba, eu vinha fazendo tudo errado. Eu estava dando tiro nos meus pés. Olha o que eu estava fazendo comigo, com a minha família. Então, é basicamente muita ciência e um apelo muito grande a uma releitura científica de muitos ensinamentos de Jesus, né? Se você não acredita, bom, todo mundo fala, eu tenho uma aluna que era comunista, né? Então ela aprendeu que ela não podia acreditar em Deus. Não que ela não acreditava. E ela falou assim, não, em Jesus eu posso acreditar, porque tem prova, né? Então, se tem prova, então assim, pelo menos nele, né? Que é esse grande mestre. Bom, e aí, voltando lá, quando eu assisti a sessão da tarde, eu dizia assim, meu Deus, eu vou ser professora e eu vou ensinar isso para os meus alunos. Como que eu podia ensinar isso para os meus alunos se eu não podia nem passar o vídeo para eles, porque naquela época não existia videocassete? Mas quando eu fiz o mestrado, sim, existia. E no mestrado eu trabalhei com educação ambiental, que era o princípio da educação ambiental de corpo e alma, que nasce, né, eu repito mais uma vez, com o professor Max Sorrentino, que teve uma grande influência na minha carreira científica. Ele falava das 5 ecologias, ou 5 questões ecológicas, e eu fiquei com as 2 primeiras, aquelas me chamavam muita atenção, que era a alma e o corpo. Então, assim, não é a alma, é alma no sentido da psique, pelo menos eu gosto de deixar assim, né? E aí eu aprendi também a ouvir o meu coração, quando eu já falei no outro vídeo, que eu conheci numa palestra na matemática da Unesp de Rio Claro, onde eu fazia o meu mestrado, um professor que é outra sumidade, que é o professor Biratanda Ambrosio. Ele foi ligado à Unesco. Ele é uma pessoa simplesmente sensacional e assim um exemplo de humildade, o maior exemplo de humildade que eu já conheci. Que está aqui nesse plano, né? E essa transdisciplinaridade me ensinava a ouvir o meu coração, que eu não precisava escrever uma tese só falando dos livros que eu tinha lido, mas que eu podia colocar o meu eu ali, aquilo que eu esperava, que eu almejava do mundo,
E aí nasceu a educação ambiental de corpo e alma, porque ela também, a transdisciplinaridade, me ensinava a ouvir meu coração, me ensinava a ser intuitiva, coisa que a educação não ensina. Precisamos despertar a intuição nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos alunos, nas criancinhas que nós cuidamos, nos jovenzinhos que nós cuidamos, porque eles dependem disso para guiar esse planeta, seja ele como pais, como profissionais, como atuantes em qualquer área da nossa sociedade. E então no mestrado eu trabalhei com um grupo de crianças, jovenzinhos de cerca de 9 anos, mais ou menos, 5º ano. Uma delas hoje é a Mariela, ela é veterinária dos meus amiguinhos aqui de casa. Uma gracinha de pessoa. Gratidão, minha querida. Então veio o mestrado, e aqui eu faço um agradecimento ao meu professor, meu orientador, Luiz Alberto Lorenzetto, e onde eu adotei, né, intuitivamente tudo aquilo que eu acreditava, e o resultado foi maravilhoso. As crianças discutindo não, que eu acho isso muito feio, dialogando sobre esse filme, eu fiquei de queijo caído segurando para não chorar. E foi fantástico. E aí veio a vontade de engatilhar ali um doutorado, né? E aí foi com a professora Aide Torres de Oliveira, da Universidade Federal de São Carlos, e minha tese era chamava-se Educação para a Vida. É fácil de encontrar na biblioteca virtual da UFSCar. Então, nessa tese, eu pratiquei aquilo que eu transformei em metodologia com um grupo de professores. Eu falei, eu preciso saber se só eu consigo fazer isso, né? Ou se eu também consigo fazer com outras pessoas. E o resultado também foi fantástico. Eu fui para trabalhar na área de consultoria a grandes empresas e depois eu fiz os pós-doutorados e tal. Então o que eu digo para vocês é o seguinte: nós precisamos nos reeducar. Por isso que eu falo códigos de renovação do ser, porque tem muita coisa velha em nós, tem muita coisa que já não serve mais, tem muitos padrões que eram relacionados à nossa sobrevivência física e emocional. E entendendo um pouco de ciência, entendemos melhor esses códigos. E quando entendemos esses códigos, fica muito mais fácil nós percebermos os nossos padrões que nos estavam levando na contramão da vida. Indo na contramão da vida, a gente não chega em lugar nenhum, mas é uma possibilidade de... Sabe quando a gente dançava? Antigamente a gente dançava de par, né? Não sei se existe isso hoje ainda, de casais. Quando a gente pisa no pé do outro e o casal para, a gente tem que fazer isso, parar para acertar o passo. Acertar o passo e conseguir. Mas como que eu posso acertar o passo se eu não paro de dançar e dançar na contramão, né? Dançar errado, fora do compasso ainda. Então vamos fazer isso aqui, um grande balé, uma coisa muito suave, conhecendo, trazendo luz para a nossa consciência, conhecendo esses aspectos distorcidos do nosso ser, entendendo que ninguém tem culpa de nada. E aí nós vamos de verdade rever os nossos conceitos, perceber cada vez que o medinho vem vindo e dizer assim, o que é que eu tenho que aprender com essa situação que agora se manifesta em minha vida, e não repudiar essa situação. Repudiar é estar na contramão. O que nós temos é que aprender e usar de certas... E não ir contra a nada, ir a favor daquilo que nós queremos. Nós olhamos para aquela coisa estranha que está ali, né? Olhamos para aquilo e digo assim, o que eu tenho que aprender com isso e qual é a minha função neste momento e nesse lugar, seja numa relação entre casais, pais e filhos, como educadores, como transformadores da sociedade. Então é isso, precisamos, como eu disse no vídeo anterior, né, nos pequeninos,
que nós precisamos atualizar o nosso software, porque sem atualizar esse software aqui, com coisas que casam intuição, ciência, metafísica, etc, 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 não vão chegar a lugar nenhum, tá bom? Um grande abraço. Eu quero falar mais uma coisinha. Não vem dizer que você não tem tempo, porque você tem tempo sim, porque esse curso começa dia 15, mas você pode começar quando você quiser. Eu coloco 3 aulinhas de 15 a 20 minutos por semana, mas você pode terminar quando você quiser. O valor é muito mais barato do que qualquer coisa que você já fez. Se você disser que não tem R$ 25 por mês, para pagar, né, parcelado em 12 vezes, para quem gosta ou para quem necessita e quer fazer, eu acho que você tá cheio de crenças limitantes. E aí é verdade, de verdade, de verdade, tá na hora de você fazer esse curso para entender que nós temos tudo o que nós precisamos. E eu acredito em Deus. E Deus, ele nos nutre com tudo o que nós necessitamos. Mesmo que pareça que não, isso não vai chegar às nossas vidas, né? Tem que acreditar, a gente tem que ter fé. Isso também é lei. Eu te espero. Gratidão por ter ouvido até o final.